Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus e revela as Escrituras para nós. Faz cair as escamas dos nossos olhos e o nosso coração arder, como os discípulos de Emaús tiveram o coração cheio de ardor quando ouviram a palavra pela boca de Jesus, que é a palavra viva no meio de nós. Vem Espírito Santo de Deus e ajuda a gente a entender hoje. E não só entender como rezar, e não só rezar, como fazer um propósito concreto de mudança hoje, frente a essa palavra de transfiguração. O que é transfiguração? Mudar a figura. Qual a figura que eu quero mudar hoje? De pecado para graça? De feio para bonito? De pecador para alcançado pela graça? Qual é a figura de graça que eu quero mudar hoje? Olha que lindo. O capítulo, a gente errou um. Eu vou retomar com vocês, tá bom? 36, vou contar para vocês. A Síria, povo arrogante, a gente leu lá em Reis, 2 Reis, nós lemos a época de Ezequias. A Síria veio com toda a fúria invadir, começou a blasfemar, começou a insultar, começou a humilhar o povo de Deus. Ezequias foi um dos poucos reis justos de Israel. Lembra que eu falei para vocês que foram 3 reis? Um rei, o Josias, o Ezequias e o Davi, que foram homens que viveram segundo o coração de Deus, baniu idolatria, destruiu lugares altos, fez o povo voltar à fidelidade ao Deus verdadeiro. Pois é. Aí a Síria veio, a Síria era poderosa, a Síria destruiu povos inteiros, a Síria destruiu tudo. E ela veio com arrogância por meio de um general chamado Laquis. Senaqueribe, que eu nunca acerto falar o nome desse grande tirano, essa é a palavra, esse é o protótipo de Satanás também. Sempre na Bíblia que tem um tirano, tem um vilão, é o protótipo do encardido. Do mal, é a figuração viva do mal que quer destruir a graça e o poder de Deus no meio daqueles que são de Deus. Isso nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de acontecer. Mas quando vier a vitória definitiva de Cristo sobre o mundo, aí sim, Satanás vai ser amarrado, acorrentado para sempre. Mas enquanto vida tivermos, ele vai tentar, com toda fúria, destruir a gente. Mas nós, pela graça de Deus, vamos resistir. Fala, eu vou resistir pela graça de Deus, pelo poder de Deus, contra o pecado, contra as insídias de Satanás. Então, essa é a história do capítulo 36 que eu vou contar para vocês. E ele vai falando, o general, ele põe os escribas do Ezequias, todo de vestes rasgadas, humilha, vai até as muralhas, tenta falar em aramaico, depois fala em hebraico, só para afrontar o povo de Deus na língua materna, na língua da palavra, para afrontar o povo de Deus. E é assim, gente, o inimigo tem se levantado para afrontar os cristãos, para afrontar a minha e a sua vida, para perseguir a gente com toda sorte de blasfêmias, de escárnios. A gente está vivendo isso agora. Infelizmente, nós estamos vivendo uma grande levante do Estado, né, que se diz laico, contra um ódio contra o catolicismo, um ódio contra a igreja, um ódio contra as pessoas que querem ser sinais da verdade, um ódio latente. E o pior não é o ódio do mal, é o ódio daqueles que estão dentro da igreja também. Então nós temos que pedir, Senhor, tira esse ódio, esse espírito divisor, esse afã de orgulho que muitas vezes causa muito mais males que bem. Em nome de uma pseudo-verdade, quantos de nós temos caído nessas lábias? E a gente tem dividido, odiado os irmãos, entre irmãos católicos, cristãos. A gente tem dirigido afrontas uns aos outros, humilhações, palavras terríveis uns aos outros. Então não caia nisso, gente. Nem para lá, nem para cá, no centro que é Jesus, tá bom? Decore isso aí. E aí ele começou, né? Ezequias rasgou as vestes, Ezequias ficou completamente consternado e fez uma grande penitência. No versículo 37 eu vou ler para vocês, ó. A este relato, o relato da profanação que veio com um exército poderoso, ele disse assim, ó: o rei rasgou suas vestes e, envolvendo-se em saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Quando eu tenho um problema grande, quando eu tenho uma desgraça grande, quando uma situação terrível, uma destruição se avança contra mim, contra a minha vida, a igreja, contra... O que eu faço? O que fazer? Como Ezequias, penitência, oração, adoração. Vai para quem pode, só quem pode é Deus. Ele dizia, não adianta nada confiar no seu Deus, não adianta nada se firmar no poder dele. Ele quis amedrontar Ezequias. Ezequias estava com medo.
O que Ezequias foi fazer? Rezar. E quando eu e você está com medo, o que a gente faz para aumentar a fé? Rezar. Então vamos ler aqui, olha que bonito. A oração de Ezequias. Faz essa oração também se você está vivendo um momento triste, ó. Ezequias, tomada a carta das mãos dos mensageiros, leu e depois subiu ao templo. E desdobrou diante do Senhor, dirigindo essa súplica: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes o céu e a terra. Inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, o Senhor, que os reis da Assíria despovoaram as nações, devastaram os seus territórios, entregaram os seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos por mão de homem, de pau, de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão do Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós sois o único Deus. Ele professa a fé. Ele diz da situação dos inimigos, mas ele ora com fervor. Tu és Deus, tu és Senhor, tu és o Deus do impossível. Você precisa conhecer a palavra para você fazer memória das promessas de Deus na tua vida, para que Deus intervenha com grande poder. A Isaías diz assim, ó o que Isaías diz, o profeta: eis o que diz o Senhor de Israel, eu ouvi tua súplica, que tu me dirigistes por causa de Senaqueribe, rei da Síria. E aí tem um oráculo que o Senhor pronuncia contra a Síria, que Senaqueribe vai ser morto pela mão do próprio filho. Daqui a pouco, no capítulo 39, vocês vão ver. Os próprios filhos matam ele a golpe de espadas. Olha que maravilha, como nosso Deus é tremendo. Então, diz comigo: meu Deus, tudo que se levanta contra mim, todo o poder das trevas, toda a afronta do inimigo, toda a humilhação da mão dos inimigos que eu estou sofrendo, eu peço ao Senhor que venha em meu auxílio. Tu és o Deus verdadeiro, tu és o Deus forte, tu és o Deus santo. Tu tens poder para me livrar de qualquer situação. E aí fala do sinal. Eu gosto muito dessa palavra do 30. Ela foi dada para muitos irmãos nossos. Olha, este ano se comem restolhos, o ano que vem é aquilo que nasceu sozinho. Mas no terceiro ano, porém, semeareis, colhereis, plantareis vinhas e comereis seus frutos. 3 anos difíceis, mas no terceiro Deus mesmo vai providenciar. É o que ele está dizendo para mim e para você, ele está profetizando. E aí, gente, foi lindo. O anjo do Senhor apareceu e desbaratou 180 mil homens do exército de Senaqueribe. Ele voltou, ele voltou e ele foi lá adorar o Deus lá Nesroque e foi, trucidado. Foi lindo, foi morto. E aí no 38, gente, Ezequias é acometido por uma doença terrível. O profeta Isaías não alivia nada. Não alivia nada. Eita, meu celular começou a tocar, gente, perdão. Olha bem. Naquele dia Ezequias esteve doente quase à morte. Ele teve um câncer, né? Acho que no estômago. E o profeta diz, veio ter com ele e diz: eis o que diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque vais morrer. Não te restabelecerá. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar: Senhor, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Aqui são passo a passo de oração, de libertação. Primeiro, quando se levanta o inimigo contra nós, o que a gente faz? O que nós fazemos? Oramos a Deus. Prostramos penitência. Quando a gente está doente, a gente chora e clama a Deus, se for da vontade dele, para nos curar. E é incrível como Deus curou. Deus deu uma vida a mais para Ezequias. O ventão está aqui forte, está um pouquinho me atrapalhando, mas olha, pega o versículo 9. Ou 7. Que traga um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera. E Ezequias sarará. Alívio, glória a Deus. Ezequias diz: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? E eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te que cumprirá a promessa. Farei sombra recuar 10 graus do sol, que já lhe faz descer o relógio solar de Acás. E o sol voltou 10 graus. Aí Ezequias faz um poema lindo. Você está doente, ora a Deus, chora.
Fala para ele, mas o principal que o profeta diz, arruma tuas coisas. Todo dia o padre Jonas indicava o retiro da boa morte. Como é que é uma boa morte? A gente precisa pensar na morte porque nós vamos morrer. Nós não somos para a semente, é uma certeza certa. Uma redundância para dizer de tanto que é mesmo. Eu quero dizer para você, nós vamos morrer, a gente precisa endireitar nossos negócios. Precisa estar em ordem com Deus, precisa estar em ordem com o sacramento da confissão, precisa estar em ordem com as nossas dívidas, com a nossa casa, com as pessoas que nós amamos, com o perdão que nós devemos dar, com as roupas em excesso, com a comida demais, com tudo. A gente precisa ordenar a nossa vida para morrer bem. É outra regra. Mas se Deus quiser curar, que Deus cure. Agora nós precisamos ordenar para não deixar bagunça para ninguém, nem pendência, para a gente ir para o purgatório. Nós precisamos deixar tudo certinho pela graça de Deus. Retiro da boa morte, faça sempre e você vai ver como é bom. Sem medo, nós vamos morrer, então tem que alcançar. E aí o 39, gente, eu quero dizer para vocês, oh meu Deus, Ezequias não aprende. Foi curado, foi liberto das mãos dos assírios, e aí o que Ezequias fez? É igual a gente, cabeça dura, só erra, faz bobeirinhas, né? A gente faz bobeirinhas o tempo inteiro. Graças a Deus, na época de Ezequias não tinha o sacramento da confissão, agora nós temos. Errei, pequei, ofendi a Deus e aos irmãos, preciso me confessar com o sacerdote para apagar essa maldade dentro de mim. Pela graça da confissão, Ezequias pegou a Babilônia que vai destruir Judá. Pegou os inimigos que veio prestar condolências, ficou todo lisonjeado, todo cheio de si, todo endeusado de poder, porque um rei grandioso, poderoso veio visitá-lo e abriu todos os tesouros, toda a casa, mostrou tudo, mostrou para o inimigo tudo. Eu não posso mostrar para o inimigo minhas fraquezas. Satanás não pode saber minhas fraquezas, gente. Ele não é onisciente, ele não sabe, só se eu mostrar, só se eu demonstrar. E Ezequias fez isso. Mostrou tudo para o inimigo. Aí Isaías vem de novo, olha aqui. Ezequias respondeu, escuta a palavra do Senhor. Aproxima-te o tempo em que se levará para a Babilônia tudo aquilo que há em teu palácio. Tudo que acumularam os teus pais até este dia. Nada ficará, declara o Senhor. Tomarão até os seus próprios filhos. Aí Ezequias reconhece. A sentença do Senhor é justa. Pois dizia a si mesmo, ao menos terei paz e segurança enquanto viver. Palavra do Senhor. Pensou só nele, né? Ezequias acertou muito, mas pisou na bola aqui. E realmente a Babilônia vai levar cativa e destruir completamente tudo de Israel. Infelizmente. Então nós não podemos, toda vez que a gente abre o nosso coração para o inimigo, abre o nosso coração para a pessoa errada, abre as nossas fraquezas e misérias para quem não deve conhecê-las, nós somos destruídos e aniquilados pelo inimigo. Não abra o teu coração para quem não precisa de seu coração aberto. Vai para o confessionário, vai para a oração. Vai para Deus, vai para o pai e a mãe que quer o bem seu. Mas não vá para qualquer pessoa que vai te destruir mais para frente, tá bom? Deus te abençoe e Deus te faça muito feliz.